Olá, boa tarde. Esse é o projeto para uma maternidade mais leve e a gente está hoje na 15ª live sobre maternidade, né? Assunto, nosso projeto para uma maternidade mais leve. Me digam se estão escutando, se a conexão tá boa, porque já é a segunda vez que a gente tenta e a primeira vez não estava muito boa. Avisa aí, Leandro, Dani, se estão me escutando, conexão boa, áudio. Só me acenem aí e me digam se sim ou se não, porque senão fica ruim continuar e ninguém escutando, né? Tá escutando? Não. Beleza, então vamos continuar. Acho que meu computador, meu celular tá dando sinais de que tá na hora de trocar. Eu vou pedir para a Dani aguardar eu chamar ela. A Dani, eu acho que já entrou, né? Nossa convidada. Então, hoje, antes da gente convidar a Dani, eu só vou botar aqui no comentário, vou fixar aqui certinho o assunto de hoje para todo mundo saber de que se trata e não entrar perdido aí. O nome do nosso projeto é para uma maternidade mais leve. Hoje a gente está na 15ª edição, né? 15ª live. As outras lives a gente tem todas salvas no feed e também no nosso canal no YouTube, que é para uma maternidade mais leve, ou se achar melhor procurar por Raquel de Ávila Santos. Então, quem está pelo YouTube vendo, né, essa gravação, peço que se inscreva no canal e que curta aqui embaixo esse vídeo para a gente poder passar para mais pessoas. Aqui no Instagram, como é que funciona? Para quem nunca entrou, a gente tem o avião de papel aqui embaixo, que é onde as pessoas encaminham essa live para mais pessoas, porque às vezes, mesmo seguindo o Instagram, não entrega, né? Não avisa para todos que essa live está acontecendo. E o coração aqui, peço que todo mundo aperte também, que é a curtição também, é o curtir, que também chega essa live para mais pessoas. Então, quem puder apertar aí, a gente agradece. Campo aqui de baixo, comentários, né? Ponto de interrogação, perguntas. Quem quiser fazer pergunta e quiser compartilhar sua experiência e a sua dúvida, pode apertar aí. E vamos ver então se a Dani está aqui já para a gente começar. Vamos convidar ela lá. Primeiro, muita gente nessas lives aí dessa pandemia. Dá risada aqui. Dani Serpa Moraes, instrutora de yoga, nossa amiga pessoal também. Olá! Seja bem-vinda! Oi, Tá me obrigada. escutando agora? Agora estou escutando. Antes eu não estava Segunda, escutando. segunda live já, não sei, o celular já tá dando sinais de que tá na hora de trocar. Dá problema no áudio Ah, aí, pelo menos eu mas consigo. acontece essas coisas, né? Ao vivo sempre acontece alguma coisa. Tem que estar preparado, né, Dani, para ser ao vivo, né? As duas jornalistas aqui, eu não sei se tu gostava de Duas TV, mas eu jornalistas. sempre odiei. Pois então, né? Hoje pela primeira vez estou à frente, né? Tudo era sempre os bastidores, agora vamos fazer Tem que essa encarar, live não tem juntos. jeito. Dani, Pois obrigada por ter é. aceitado o convite. A gente tem se falado já há um tempo, né, programando essa live, pensando em mais pessoas que possam ajudar com outros assuntos, né? Quero agradecer a todo mundo que está entrando, a Chay, a minha mãe, Leandro, Augusto Noronha, Wagner Bastos, enfermeira Paula Chaves. Se tiver alguém aí que tu está enxergando aí, se quiser dar um oi também, fica à vontade. A E Carol, Laura. a Chay foi daquela. Isso, da Ah, tá. respiração. É da Ela já está referência aqui mais. já para compartilhar, botar ali Já vou, alguma coisa. vou introduzir no assunto ao longo da live. Pode deixar. Isso, é verdade, é verdade. Agradecer então mais uma vez e te deixar bem à vontade, é tudo de bom, tu vai ver que vai passar muito rápido. A gente está começando 4h10 praticamente, tu vai ver que meia hora, o inicinho, Inteirinho, às vezes tá? demora um pouquinho para passar, mas depois que vai, só vai. Deixar Então, aberto para perguntas e também para quem quiser escrever no comentário, a gente vai conseguindo, a gente vai lendo, porque a gente está tentando seguir um guia de perguntas para se não se perder, porque às vezes vai respondendo outras perguntas e o básico da nossa conversa às vezes se perde, mas fiquem à vontade. Aí a Karen entrou agora também, agradecer a presença dela, que também foi nossa convidada aqui na todas eu live. indiquei. Oi? Indiquei a Karen, ela foi antes de Sim, mim é ainda. verdade. É A gente verdade, é marcou verdade. bem no iniciozinho e eu tô lá no finalzinho já. Mas Fomos vamos, agendando e tá graças a dando Deus que tudo deu certo, certo. tem bastante Graças a assunto. Deus. Graças Dani, a Deus. vamos começar então, para quem não conhece, explicando o que é o yoga ou yoga, não sei se tem forma também certa de Yoga. falar. Yoga. Yoga. Tudo Bom, contigo, vai lá. tá bom, amada. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? A gente começou.
Lá a gente conversou lá no iniciozinho, quando o projeto tinha recém começado. Eu vejo quanto o projeto cresceu, então eu quero agradecer realmente esse convite e dizer também para as outras que vão participar que acrescentem cada vez mais, né, numa maternidade mais leve. Então, é assim, o yoga nada mais é do que uma filosofia, né? Essa filosofia, ela é colocada na nossa vida, conforme, como eu posso dizer assim, as pessoas têm um chamado, que eu digo, né? Ao longo da vida, ela de uma hora para outra, vou praticar yoga. Foi o que aconteceu comigo, Raquel. Então, assim, o yoga é uma filosofia que vai trabalhar justamente o autoconhecimento, né? A segurança, a autoestima, o bem-estar, a saúde. Vai deixar a gente um pouco mais, como posso dizer assim, menos ansioso. Ele vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar o estresse, correria do dia a dia que a gente vai pegando, né, algumas coisas, acontecimentos que vai deixando a gente um pouquinho abalado. O yoga, ele vai trabalhar isso, a gente conseguir controlar essas emoções, né? Então, eu sou muito suspeita em falar do yoga, o quanto o yoga já me beneficiou na vida e o quanto eu posso dizer, o quanto eu ajudo e fico feliz em poder ajudar as pessoas quando procuram uma aula de yoga, né? O yoga nada mais é do que isso, é uma filosofia de vida independente da religião, né? Não vamos entrar nesse assunto, todos podem praticar, né? É uma filosofia milenar que existe há mais de 2000 anos, né? Foi criada por Shiva e foi passando, né? De mestre a discípulos e agora teve um maior crescimento ao longo desses últimos 20 anos, né? Mais ou menos mundialmente e em Rio Grande mais ainda. Eu fico muito feliz que, assim, 15 anos atrás eram poucas pessoas que praticavam, poucas pessoas que davam aula de yoga, né? E hoje a gente pode perceber, tem muitos espaços, muitas escolas, academias que já inseriram o yoga, graças a Deus, né? E tem vários métodos, né? Então não tem como dizer assim, o yoga, eu não me adapto ao yoga. Pode se adaptar ao yoga, porque tem vários métodos mesmo. Então, assim, se o meu método que eu trabalho com o Swastika não agrada, tem o Hatha, né, tem o Vinyasa, e todos eles aqui em Rio Grande já tem bastantes espaços que trabalham com eles. Então, assim, realmente, o yoga é isso, conseguir perceber, se autoconhecer e tentar melhorar cada dia mais, né, a qualidade de vida, os estresses, a ansiedade, o emocional, vamos trabalhando. Não é só asanas, né? Não é só posições, pelo contrário, né? O que a gente pratica é respiratório, né? Tem o aquietamento da mente, entre outras coisas que ao longo a gente vai falando na live, senão eu vou começar a falar e não vou parar. E eu achei ótimo o que tu falou, porque eu também não sabia que tem vários métodos. De repente a pessoa... Eu tentei uma vez também. Eu mesmo agitada, teve um momento na minha vida que eu queria uma coisa mais calma. Fiquei 2 meses, meu Deus, não é para mim. Mas de repente eu não estava no método certo, né? Pode existir isso também. Pode. É que eu digo assim, olha, eu sempre... Quando meus alunos procuram o yoga, né? E tem gente nova que não... que vem procurar o yoga, a gente sente a energia na hora, né? O meu método, ele trabalha muito, como eles dizem, ele trabalha mais a parte de... Nos asanas a gente demora mais, né? A gente fica na maior permanência. Então, tem gente que se incomoda em ficar um pouco mais tempo numa permanência do asana. Ele é um pouquinho mais puxado. Tem outros métodos que vai fazendo os asanas como se fosse uma coreografia, então fica um pouco mais leve. Tem outros que são mais... né? Sim, tem outros que tem mais meditação, mais aquietamento, tem uns que não tem asana nenhum, que é realmente só a parte de meditação. Então, cada pessoa vai achar o seu método, né? Eu digo, experimenta. Quando eu olho que a pessoa diz, não gostei, eu indico lugares, né? Rio Grande, aqui em Rio Grande tem, no Cassino tem, e eu mais ou menos eu sinto a energia do aluno, já né? Indica o lugar certo. Já indico, eu acho que tu vai te adaptar naquele lugar. Eu acho que tu vai gostar. Pra não deixar de fazer, né? Porque de repente é uma desilusão ali, desiste, de repente não tá no lugar certo, mas tá precisando fazer, procurou, né? Só basta se encaixar no melhor método, né? Como tu falou. Exatamente, exatamente. E realmente, o yoga, ele encanta. Ele trabalha, o que eu vou dizer assim,
desde o início, o que a gente mais sente é a mudança interna, né? É a gente começar a se autoconhecer. O que eu digo que não tem, a gente vai tonificar o corpo, vai trabalhar o corpo, trabalha. Mas as primeiras mudanças é a mexida interna. Que eu digo A que mente aqui. a mente, que vai trazer aquelas coisinhas que a gente deixou de lado, Raquel, sabe? Ah, vamos botar embaixo do tapete, mais tarde eu Uhum. resolvo, mais tarde eu vejo o que eu faço. O yoga traz essa mexida. O yoga levanta esse tapete, tira, vamos lá, vamos sacudir, vamos realmente Levanta a ver o que tem poeira. que mexer. E justamente é aí quando a gente começa assim, ó, se a pessoa está preparada ou não para essas mudanças, ela fica um pouco com receio de continuar o yoga, daí para, mas daqui a pouco ela viu que o yoga trouxe outros benefícios para ela e ela busca depois de novo o yoga. Então todo mundo Como que se tem uma fosse uma vivência terapia, né? O cara é uma começa ali, terapia. começa a mexer, né? E aí, quando vê, não quer ir, mas é porque teve um bloqueio de alguma coisa ali que não gostou do que escutou, mas que é verdade, né? Só que doeu Exato. ali. Yoga é Mas uma ele terapia. volta, ele vai voltar, porque ele sabe que tá fazendo Ele bem pra ele. volta, os alunos voltam, não adianta. E a gente, como instrutor, a gente consegue perceber, né, o que que o aluno está precisando. Então, nenhuma aula é igual a outra. Sempre a gente vai olhar assim, eu planejo uma aula, digo, vou dar essa aula hoje, vou trabalhar bastante a energia, vamos, né, tonificar o corpo, vamos fazer meditação. Daí eu vejo os alunos chegando tudo, né, mais agitado, aquela coisa pilha, né, no final do dia. Eu digo, não, não é bem assim, Não vamos dá energia acalmar. pra ele. Já, daí na hora a gente já muda, se a gente nota, né, o que que o aluno está precisando. Isso aí é muito Coisa legal. Assim, boa. o feedback com o aluno ali na hora Na é hora, com maravilhoso. o E corpo, né? A com leitura dos criança, sinais do corpo. e com criança mais ainda, né? Porque a criança, ela vai te falar na hora, né? Tia, não tô Super legal, sincero. não tô legal, não quero fazer yoga, minha mãe que me trouxe. A gente Aham. eu já escutei muita coisa, né? Ao longo desses anos que eu dou aula de yoga, eu já escutei Sim. bastante. Mas o Ah, yoga é bem. inventei de botar um rímel para dar uma retocada e tá me ardendo um pouquinho. Por isso que eu tô aqui. Ah, Mas, Dani, então criança pode fazer yoga. Vamos desmistificar, não é impossível, vamos né? diversificar totalmente. Criança Do mais deve praticar agitado ao yoga. mais calmo. Não tem problema. É que o que eu digo assim, a criança pode já praticar yoga dentro da barriga da mãe, né? No momento que a mãe, né, pratica yoga e ela vai ter uma gestação e ela vai praticar ao longo da gestação. Isso é um outro assunto que é bem legal de se falar na Bem live, legal né? também. É. O yoga na gestação. Tu chegou a Trabalha ver, bastante. a minha irmã fez. Ela virava até umas piruetas loucas que eu olhava, meu Deus do céu. Vai dar Sim! problema nesse bebê. Não dá não, não dá Deu não, tudo certo. ajuda. Tá É, tudo certo. é. Então, E o que a eu digo partir assim, de ó, que. é muito relativo falar assim, a que idade começa a praticar yoga. Porque, assim, uma criança que tem uma mãe que é praticante de yoga, que vivencia o yoga dentro de casa, na vida dela, como é o caso daquela menina que postou da filhinha fazendo Sim, o sim. respiratório intercalado na Dishodana, Ótimo, Chay. maravilhoso. Tinha vontade de pegar aquele nenezinho e Tão trazer para vídeo para pequenininha. Oh, praticar. meu Coisa Deus, como mais, é que aprendeu? A Chay tem que coisa falar mais para nós linda. como é que foi pra gente ler. Então, assim, ó, é muito relativo, porque a mãe vai influenciar, a gente influencia, né, a vida dos nossos filhos, e a gente é o espelho deles. Então, se a criança já tem essa vivência, já vê a mãe praticando, já vê a mãe fazendo os respiratórios, aquietando a mente, ela vai também querer imitar a mãe, né? Por mais que naquele momento, naquela idade ali pequenininha, ela não tenha consciência do Aham. quanto ela pode estar se ajudando com aquele respiratório, ela já está vivenciando de alguma forma os Sem benefícios saber, que o né? respiratório traz, né? Mas quando eu fiz a formação há 5 anos atrás, mais ou menos foi me passado, que é a partir dos 5 anos de idade, né? Por quê? A criança vai ter mais consciência corporal, ela vai ter mais consciência no aprendizado, né, do que vai ser passado, porque o yoga, ele tem os fundamentos dele, a gente trabalha os yamas e os niyamas, né, que a criança vai aprendendo ao longo das práticas, né, a não violência, o falar a verdade, o contentamento, o cuidado com o corpo, o cuidado com o meio ambiente, né, a importância do estudo, né, do aprendizado. Então, são todas essas coisas a gente vai trabalhando ao longo da prática, né? Então, a criança, a partir dos 5 anos, ela tem mais consciência disso, do que vai ser passado. Sim. Mas não queira dizer que crianças com 4, com 3, com 2 anos, que eu acho que mais ou menos tinha a idade da menininha, uns 2 aninhos,
ela não vai saber vivenciar. Elas vão fazer as práticas, elas não vão estar conseguindo entender o porquê muito, mas vão estar vivenciando. E isso que é importante, né? E E vai na trazer muito. brincadeira ali, adoram fazer, né? Isso que vai ficar na memória também. Isso, as gurias, eu comecei o yoga, as minhas filhas, elas têm 12 hoje, né, a Isabela e a Marina. Eu comecei, elas tinham 1 ano e meio, 2. Então, elas cresceram praticamente vivenciando essa prática, né? E duas Sim, por três a Marina tá aqui, né? Agora na época de quarentena, aquela coisa, né? querendo participar das Cabeça com... aulas. Ela vem pra cá, ela vvem para cá e começa. Eu termino minhas aulas, vem pra cá e começa a fazer as posições. A Marina trabalha mais o corpo, né? A Isabela eu Sim. gosto. A Isabela é mais light, ela meio que foge um pouco. Daqui a pouco ela vem pro meio da aula. A Marina que é mais dedicada, né? A Marina, ela, Adora. ela gosta mais. Mas a Isabelle, no meio da aula, ela vem. Às vezes ela pratica junto com meus alunos. Eu estou na aula online, ela, daqui a pouco, Sim. meus alunos têm a presença da Isabelle aqui junto comigo. Que ótimo. Ó, a Chayana aqui Mas escreveu, ó. é, Nós exatamente. começamos a fazer quando a pandemia começou. Hoje eu e as minhas duas meninas fazemos todos os dias, viu, Cia? É muito bom, Começou né? faz E pouco, a ela já pequenininha. pode, e ela com certeza já notou o quanto isso ajudou ela, né? O quanto o yoga deve ter proporcionado, né? Nesse momento de pandemia, que as crianças ficam com medo, né? Ficam com receio, ou ficam muito Rotina entediadas. diferente, muito tempo em casa, né? Entediada, né, no meio dessa pandemia toda, o yoga ajuda bastante isso. Vamos Ó, ver a o que Karen, vai. ó, já começaram a escrever mais. O pessoal já começou a Karen. Acho que a prática como relaxamento é um ótimo aprendizado desde pequeno, é verdade. Porque a Exatamente. mente, né, é o corpo também, né? Toda, Não é só toda, tu estar toda a aqui, prática, fazer né? terapia, né? É toda a prática, né? Toda a prática do yoga vai trabalhar desde o aquietamento, né, que a gente começa, desde o aquietamento até o relaxamento. Ao longo desse processo, no meio da aula, a gente vai trabalhando diversas outras, né, coisas com eles, mas tudo ludicamente, né? A criança tem que trabalhar no lúdico. Pode ver que o meu espaço está Pra ter cheio de interesse, né? Porque senão, a tem que gente está ser. cheio de coisinhas, E porque a Dani é eles adaptada gostam. ainda em casa, né, pra dar aula, né, Dani? Oi? Botar ela no estúdio, adaptada em casa ainda. E a gente vai fazendo. Adaptamos em casa, né? Hoje quando falasse, Dani, queres fazer alguma prática, alguma coisa no finalzinho? Eu digo, eu vou dar uma adaptada nas coisas, tirar um pouco, né? O Sim, sim. Buda, eu digo, vou colocar um Deixar pouco uma criança coisa para mais realizar. leve. Numa live de criança temos que ter bichinhos, né? E é com os Sim, bichinhos que a sim. gente aprende, é com os É bichinhos que elas verdade. aprendem. É o que vai Mas chamar atenção, né? exatamente, a criança aprende nisso, é com os bichinhos, é com o material, é com as oficinas que a gente faz ao longo da prática. É tudo Ó, assim. O a yoga Chayana para botou criança é aqui, ó. totalmente diferente com Sim. o adulto, né? Ó, a Bibiana, que é a menor, que fez o exercício de respiração, tem 1 ano. Ó, por isso que Ai, menorzinha. coisa E linda! Que coisa A Helena tem linda! 4, e a Helena, nas horas das explosões, vai para o cantinho. Então já sabe, né? Relaxamento para cheirar florzinha, soprar velhinha, né? E Eu assim a tenho, gente vai indo. eu tenho depois no finalzinho da live eu vou indicar alguns livros para as mamães que queiram, né? Ótimo. Porque eu tenho aqui alguns livros que eu separei para indicar para elas. Vai encontrar nas livrarias aqui de Grande. E vai ser bem legal porque todos os livros trabalham ludicamente. Sim, eles mesmos podem ler juntos, dependendo da idade, né? Já lê Sim, junto, já sim, interage. Não fica só a mãe para eles, né? Então, aí a gente exatamente. falou já de vários benefícios, né, da prática para crianças, que seria a próxima pergunta. Mais algum que tu Não, queira mas ressaltar? não tem os benefícios para as crianças, além, é assim, ó, a criança, o yoga vai trazer para a criança, né? Vai trabalhar a coordenação motora, ela vai perceber melhor, vai ter equilíbrio corporal, equilíbrio emocional. Ele vai trabalhar as crianças que têm timidez, né, que são um pouquinho mais retraídas, com a prática do yoga em função da parte lúdica, que sempre tem alguma coisa envolvendo com o colega, vai trabalhar, né, mais ou menos, né, um teatro que a gente faz e eles vão interagindo, né, no meio da aula, um Vão com os outros, respondendo, né? e vão acabando assim com a timidez. Aos poucos vai melhorando a timidez. Eu já tive alunos que estavam sofrendo de bullying na escola, então quando o meu aluno chegou, ele chegou totalmente, não queria se socializar, né? Para eles ali, aquelas crianças poderiam fazer também bullying com ele. E ali, ao longo das práticas, ele lá no cantinho, isolado, e os alunos começaram a trazer ele, incluir ele, né? E ele se sentiu completamente
acolhido, né, com a turma, e melhorou muito isso, porque ele começou também a saber se defender lá no colégio, a mostrar para eles que não Nos outros deveria estar ambientes, né? acontecendo aquilo. Então, assim, o trabalho em grupo, o trabalho com a turma e literalmente o trabalho com as crianças é muito enriquecedor, justamente por causa disso. Uma criança ajuda a outra, né? É verdade. Diferenças de idade na sala de aula que eu tinha desde os 6 anos até os 12 anos, a criança de 6 anos acolheu esse coleguinha que estava precisando de ajuda naquele momento, e no final estavam todos praticando, ele adorava, ele chegava e se superando, né, cada vez mais. Sim, Que sim. criança tem isso. Ela chega com um pouco com receio, né, com medo. Então o yoga também trabalha os medos das crianças, né? Então, ai, professora, tem medo de ficar de cabeça para baixo? A gente vai trabalhando isso ao longo das Até chegar práticas, e né? conquistar, né? Justamente, porque é nesses pequenos detalhes, né, desses medinhos que eles colocam, né? Ai, minha mãe disse que quebra o pescoço. Não quebra o pescoço, fazendo direitinho. Tem Com aquela coisa que supervisão, né? a gente É, cresceu, tem né? isso. Então, E é uma não tem criança, né, Dani? a As gente, a crianças gente, também, né? e isso tudo ajuda eles, né, levar um pouco disso do yoga para a vida deles. Então, assim, o medo que ele tinha de virar de cabeça para baixo, quando ele superou, ele viu que ele podia, né? Sim, Mais um sim, pouco. acreditou nele, né? Ele começou a ter confiança, ele começou a deixar a insegurança de lado, né? O yoga trabalha a concentração da criança, então ela vai levar a concentração também para a sala de aula, momentos de prova, né? Que a criança fica ansiosa, que não E consegue para a respirar vida direito. também, né, Dani? Para a vida, Exato, é uma reunião de trabalho, uma, sei lá, uma reunião de exatamente. emprego, né? Exatamente. O yoga vai fazer com que a criança consiga entender essas reações, né, que ela tem, às vezes, quando está nervosa, quando está irritada. Tem aquelas crianças que ficam mais irritadas, elas conseguem começar a controlar o emocional delas, elas começam a perceber melhor, né? E se conhecer, literalmente, né? Falando. Conhecendo o corpo. É a Sônia aqui, ó, a Sônia Bira Rodrigues. Dani, teu trabalho com adultos é lindo. Imagina como será com crianças. Ah, Alguma. pois é. Eu trabalhei com criança, eu tive uma turma desde que eles começaram bem pequenininhos, entre 5 anos de idade, agora já estão todos uns adolescentes, né? Então agora tem que adaptar um yoga, não pode fazer um yoga para adulto com eles, então tem que agora estar Pré-adolescente. adaptando. Mas já tô louca Sim, de sim. saudade de trabalhar de novo com as crianças em função desse feedback, né? Criança Ah, é sim. algo, é mágico trabalhar com criança, né? É uma, é É uma, ótimo. é uma maneira de trabalhar o yoga ludicamente, né? Trabalhando com historinhas, né? E as crianças ali vão dizer na hora, não gostei. Eu adoro a sinceridade das crianças. As crianças não mentem. E tu já pode entrar naquela pergunta de como são as aulas, já que tu falou das historinhas, já pode se emendar aí. Exatamente. As aulas, então, as aulas, como eu falei, elas são lúdicas, né? Então a gente não vai fazer um yoga que a criança vai ficar entediada. A criança veio para praticar yoga, ela vai receber todos os benefícios que o yoga traz, né? Mas ludicamente. Então, no aquietamento da mente, que a gente vai começar quando a gente começa a nossa aula, a criança vai ficar sentadinha, né, na posição da flor de lótus, e isso tudo a gente vai induzindo como uma historinha, né, para eles terem esse aquietamento da mente. Mas esse aquietamento não demora tanto quanto como eu faço com os adultos, porque a criança começa a ficar inquieta, né? É muito engraçado a gente trabalhar aquietamento e a criança não conseguir ficar, mas elas ficam assim ansiosas, né? O que vai acontecer na O que que prática? vai Qual vai ser acontecer? a história de hoje? Qual vai ser a oficina, a brincadeirinha do Ótimo. final, né? Mas assim, é menos tempo as coisas, né? O que mais a gente trabalha um pouquinho mais tempo são os asanas, que quando a gente conta a história, né? A gente vai contando a história ao longo, sempre as historinhas contam, né, alguma coisa assim sobre a amizade, sobre o respeito com o próximo, sobre o meio ambiente, né? Algumas coisas assim de coisas erradas, assim, por exemplo, de traição, né, de um amigo trair o outro, para depois no finalzinho, né, ao longo da historinha, eles vão sendo os personagens. Então eles vão fazendo os asanas de acordo com as coisas que eu vou falando. Cada palavra que eu falo, eles têm que fazer um asana, porque a criança, os asanas, por exemplo, é com animais, né? Então é os animais, ou
a árvore, é a montanha, é a lua, né? É a Isso, as estrela. analogias das posições, é isso? As posições, exatamente. Então, assim, conforme vai entrando essas palavras ao longo da história, eles estão junto inseridos, E prestando atenção na interagindo com a história, aula. interagindo e praticando o yoga. No Sim. final, eles sempre vão ser trabalhados. O que que foi trabalhado, né? O que que a história mostrou, né? É errado, se está trabalhando, por exemplo, uma traição, é errado fazer isso com os amigos e causa uma reflexão e uma conversa entre eles, né? Porque Ótimo. criança, mesmo sendo criança, tem essa coisa de ser diferente, né? De pensar diferente. E isso que é legal. Entre eles aprendem, né? E levam Depois, para casa, e daqui a pouco tem uma reflexão em casa, né, com algum assunto que eles levaram, que nem levam quando estão no colégio, né? exatamente. Nas aulas também são praticados mantras, né? Que eu digo que a gente não canta. Ah, professora, vamos cantar. Não, a gente não canta. A gente vocaliza. A gente Sim, vocaliza sim. mantras, né? Então, eles aprendem que o mantra não é cantado, e nisso daí eles vão estar aprendendo também a falar uma língua morta, né? Que é o sânscrito, que eles acham, tia, nunca vou conseguir vocalizar uma coisa dessa. Vai, né? A gente vai repetindo esse mantra até todo mundo saber vocalizar o mantra corretamente. E na vocalização, o que acontece? É trabalhado a dicção, é trabalhado o ritmo, né, da criança Sim, também. E quando a gente fala em trabalhar ritmo, quando entra um mantra que não é só para bater palma, que às vezes eles batem palma, mas tem uns que eu gosto de colocar alguns instrumentos. Então eu já penso, então se eu quero trabalhar esse mantra na outra aula, então antes vamos customizar, vamos fazer os instrumentos. Então a gente trabalha também a parte ecológica, né, de reciclar os materiais. hum, Então eu já mando mensagem para as mães, mãe, vamos fazer agora na próxima aula material, os instrumentos, né, para a gente vocalizar os mantras, traz isso, traz aquilo, e eles ali estão ótimo. fazendo essa oficina, né, para depois, quando forem vocalizar os mantras, eles vão estar tocando o próprio instrumento que eles, né, Já vão estar confeccionaram, entendendo, né, do que vai ser. vão estar entendendo também que tem que reciclar para não poluir mais o meio ambiente, aquela coisa toda que a gente vai passando, porque o yoga é isso também, né? É a Uhum. conscientização, é a nossa conexão com o universo, é o nosso respeito com a natureza, e isso é passado para eles também, né? E Toda a filosofia, né? eles E aí vai, adoram vai essa parte. pincelando, vai falando na história, quando vê já por osmose ali já entenderam, né? Já estão Exatamente, e interagindo nas eles aulas, levam né? muita coisa para casa, né? Quando eles aprendem essas coisas na aula de cuidar do meio ambiente, né, de cuidar dos animais, eles levam para casa deles e eles começam a ter essa mudança. E, consequentemente, acabam mudando também a rotina do pai e da mãe, né? Ou não Também. separava o lixo, ou pensava, eu posso fazer esse material, com essa garrafinha PET, eu posso fazer isso aqui. Eles vão buscando e vão também trazendo mudança, né, na rotina dos pais também. Com certeza, a Exatamente isso. importância, né, as mães que estão aí participando da live de entender também que não é só um exercício, não é só uma posição, tem toda essa Não, interação e quando e eles estão, interesse, né, pela e vida, pelo toda vez, mundo, né? e eles são, ao longo dos asanas, eles também são corrigidos, né? Porque se eu vejo uma criança que não está fazendo direitinho, porque a gente também vai trabalhar a postura deles, né? A correção. Disciplina, postura. Isso, exatamente, né? E eles têm que ter, né, essa noção do corpo deles. Então eu vou ver, tá com o ombro caído, tá com a mãozinha. Não, vamos elevar o Vamos braço, vamos corrigir. colocar. Porque eles vão levar isso também no momento que vão sentar na frente do computador, no momento que vão sentar na classe, na sala de aula, para não ficar largado, jogado, né? Sim, Para não sim, sim. prejudicar a coluna. Eles começam a cuidar mais de si. Ah, Qual é a outra questão que eu me esqueci? Qual foi? Depois do. de Como é que é as aulas? Não como é que tinha. eram as aulas e por onde começar? Era Ah, duas perguntas numa. duas perguntas. Exatamente, assim, a gente, o comecinho vai em relação às crianças, né? Eu vou ver. Tem turma também que gosta de ficar no aquietamento, né? Eles gostam, eles curtem ficar de olhinho fechado na posição de lótus. Então varia de uma turma para O outra. importante é Mas é fazer, bem né? assim, E o essas turmas andamento. que tu tinha, não é por idade, é por o quê? Faixa etária? Como é que tu separava eles? Pois então, assim, ó, eu gosto de trabalhar mais ou menos com as idades parecidas, né? Assim, uma próxima à Próximas. outra. Vamos colocar uma turma de 3 a 5 anos, dá de trabalhar Uhum. legal.
A partir dos 6 até os 10 dá de trabalhar. As crianças hoje em dia, eu digo, né? Elas estão muito antenadas, elas estão muito para frente. Então, assim, não é a mesma coisa Eu que acho quando que a é gente era pelos criança, interesses né? também, né? Porque não adianta tu misturar criança de 2 e de 7 anos, Não, porque de não, repente a não. linguagem que tu vai usar, né, não vai ser a mesma, a Exatamente. musiquinha já não vai ser a Mas mesma, e vai ser mesmo muito infantil. isso aí, mais ou menos isso. E eu vou vendo que se na aula de 6 ao 10 eu vejo que 8, 9, 10 já estão achando que é muito infantil, porque tem mais isso, que as crianças hoje em dia, né, estão muito mais Ah, para frente. Então, ai, tia, tá muito infantil essa aula. isso é Então de eu tenho que criancinha. tá muito infantil, tá muito criança. Ai, nada a ver essa música, tia, muito infantil. Eu adoro ver isso, porque É a cantavam e maturidade deles, vocalizavam né? há um tempinho atrás, e a gente viu uma mudança de uma criança em um ano, né? A diferença, assim, de como elas mudam, como elas crescem, e ainda mais meninas, né? Então, eu Aham. vou vendo de acordo. Se eu vejo que realmente tá com uma grande diferença entre 6 e 10 anos, então eu divido essa turma. Eu faço uma turma de 6 a 8 e de 8, dependendo da maturidade da criança, a E 10 às anos de vezes não é idade. nem a idade, né, Dani? Porque às vezes uma criança com a mesma idade tem maturidade bem diferente, dependendo da Exato. realidade que vive, né? O meu Já vai sobrinho tem percebendo 4 isso anos de aí. idade e ele tem um domínio corporal maravilhoso. Ele, se ele gostar de yoga, ele vai ter um domínio de equilíbrio, não ter medo de fazer, né, os asanas, as posições, tranquilo. Sim, E tem 4 anos, então depende muito de uma criança para outra. E também sim, depende do sim. pai, né? Do pai escutar também a criança, de querer que ela. Eu quero que meu filho pratique yoga. A gente tem que ver se a criança gosta de praticar E se yoga, a se a criança criança quer, não tem adianta uma interesse. coisa forçada, obrigada, né? Uma coisa Tem que forçada não estimular. é legal. E eu digo isso para tudo que é esporte, né? Eu acho que tem que realmente as crianças praticar, fazer algum exercício físico, mas escute, né, o que teu filho está falando, né? Saber escutar eles. Eles vão dizer, não gosto, gosto. O interesse até para poder também ter um aproveitamento melhor da atividade física. Sim, com certeza, para se entregar, né? Senão vai fazer de qualquer jeito, de repente se machuca, né? Aí já é Exato, mais um problema. Dani, exato. a prática do yoga a gente percebe não, né? É o que é, na verdade, é algo silencioso, né? Que precisa também de foco. Tu falou disso das É, aulas, tudo. as Como aulas de envolver essas yoga, crianças e o que que tu já teve de maior dificuldade aí que tu teve que dar um jeito? isso aí é verdade. A aula em si, ela não é tão silenciosa, uma aula para criança, porque como é contada história, é vocalizado mantras, né, tem músicas, tem brincadeiras, então a aula não é tão silenciosa. Ela vai ser silenciosa no iniciozinho da aula e no Naqueles final, momentos ali que tu consegue ficar com eles quietinhos. exato, e no relaxamento, que daí eu já cansei eles bastante ao longo da aula, já dei um cansaço neles, e Não eles vão precisa nem dizer relaxar. que agora é hora de silêncio, né? Eles mesmos vão pedir, Não, eles mesmos, né? e eles É? gostam, porque como a gente fala assim no relaxamento, é o momento que eles vão ter com eles mesmos ali quietinho. Eles podem pegar um bichinho para abraçar, um ursinho de pelúcia, né? Eles vão estar ali, realmente é para não pensar em mais nada, é só sentir a energia fluindo ao longo do corpo deles. Eles vão gostar, e tem sempre aquela musiquinha de fundo, né? De natureza, de mar, de aguinha de chuva. Então eles realmente relaxam. Tem crianças que dormem literalmente no Ah, coisa relaxamento. boa. Tem crianças que dormem literalmente. Mas a aula em si, ela não é tão calminha como esperam. A aula Sim, adulto, sim, né? De yoga para sim. adulto realmente é bem diferente. Mas para criança não tem muito assim do ser, né, muito calmo. Eles gostam, né, desse Tem que ir no movimento. ritmo deles, né? Não deixar de Exato, passar essa mensagem, mas ir no ritmo deles. exato. E eu fico E muito de... feliz Pode que falar. em relação que as escolas aqui em Rio Grande já estão inserindo, né, yoga. Então, Ah, assim, sim, ótimo. eu fico muito feliz com isso, porque no início da aula, para a criança ficar mais concentrada na sala de aula, é legal fazer um respiratório com eles, não custa Com nada, certeza. né? Eu tenho a minha aluna, eu estava vendo aí, a Caroline, ela é professora do Marista, né, dos baixinhos, acho que é a Sim. primeira A série, Carol, se eu não me sim. engano. A É a Carol professora da Pereira Martina. A Carol, é, coisa mais querida, adoro foi ela. minha aluna. Eu sei que ela Sim. faz, às vezes, uns respiratórios, algumas atividades, porque eu falava para ela, faz isso com eles, eles vão gostar. E é muito interessante porque realmente esse contato, né, deles
no iniciozinho da aula com o respiratório, faz eles ficarem mais concentrados mesmo. Sim, chegam Eles vão agitados, ficar. né? Encontram os Eles amiguinhos, já chegam chegam naquela agitados. correria. Eles chegam agitados. Tu Depois do sabe que recreio, então, depois do eu recreio, tinha aquela uma, loucura, né? eu tinha uma professora no primeiro grau, ensino fundamental, né? Não é mais primeiro grau. A Carol Botoidani, maravilhosa, saudade. Tinha uma Ah, professora saudade que dela. ela era diferente de todas as outras, né? Mas a gente diz que essa que realmente é a professora, né? Que não segue aquela linha e que te surpreende, né? Era Sim. professora de português, nunca perdi tanto português quanto ela. Todo início de aula, e como tu falou, de repente na volta do recreio, não lembro, a gente não, eu não me lembro de respiração, mas a gente fazia alongamento com os braços, com as mãos, Isso, porque ela dele isso. quadro, né? Então ela já preparava a gente. E era um tipo de meditação, de acalmar ali, É, né? exatamente. De E isso aí que preparar, né, para a aula, né? E isso aí que é legal, entendesse? É a professora conseguir fazer com que os alunos aproveitem mais ainda a sala de aula, né? Se preocupar, né, com eles, né? Exato, no início da E é aula, o que logo no fica, início né, da aula, Dani? É o que eu lembro, é o que fica, né? Quantas exato, memórias, né, da escola, né? esse carinho, é essa diferença que faz, né, na vida do aluno. Isso aí é muito importante. Ele saber que a professora está cuidando dele, né, de outra forma, não só educando. Eu tô tão agitado, ou um aluno tá triste. Faz um respiratório no iniciozinho, depois do recreio pode fazer um alongamento, porque os alongamentos vão também trabalhar a flexibilidade não só do corpo, mas também flexibilidade para a mente, que vai fazer com que os baixinhos, em momentos de frustrações, em momentos que tiraram nota baixa, que ficaram, né, tiveram alguma coisa que mexeu com o emocional deles, eles Sim. consigam aceitar, né, essa frustração, tirar mais proveito dela. Ah, não fui tão bem na aula, né? Briguei E com que meu é amigo. fácil, né, ter essas emoções porque não se conhecem o suficiente, né? São Exato. novinhos. E a flexibilidade do corpo trabalha essa flexibilidade da mente, da gente aceitar mais as coisas, né? Eu dei tudo de mim, eu estudei um monte para a prova. E eu não tirei a nota a máxima nota e ficou chateado, não, mas pô, eu estudei, né? Começa a aceitar. Agora na próxima eu vou estudar mais A um pouco, vou tentar refletir. me superar. Vou tentar me superar. E isso aí é legal. O yoga traz isso para as crianças também. Aproveitar que a Carol tá aqui, acabou que a gente se encontrou pouco, né? Porque veio a pandemia, as aulas foram suspensas, é só por aula online. E poucas vezes que a gente se encontrou e eu escutei a Carol, né, pessoalmente, ela sempre fala assim, calma o coração. Eu guardei isso para mim de uma forma que eu sempre lembro dela, assim, do pouco tempo, né? A Porque Carol é o é momento ali para maravilhosa. respirar e calma o coração. Eu falo isso para as gurias já. A Carol é gêmea, né, da Catarina. Eu sou Sim, eu não apaixonada. conheço a irmã dela, eu sei que tem uma irmã gêmea. E tem a outra irmã. Eu tive as três irmãs na sala de aula, né? Então, assim, Olha só. eu sou apaixonada por elas, literalmente, assim. E a Carol, ela é um coração gigantesco. Uma doçura, né? Ela é muito maravilhosa com os alunos e eu vejo, assim, o quanto ela cuida e o quanto o yoga também ajudou ela a inserir um pouquinho dessas Sim. coisas com os alunos dela. Eu fico muito feliz em ver a Carol do jeito que ela está tratando os alunos né, nessas aulas online. Eu não sei se foi na É. aula dela ou se foi na aula de outra professora que eu vi assim nos stories do Marista, Sim. crianças praticando, fazendo uma aula assim de yoga. Eu achei o máximo, porque é importante. É. Se todos Teve uma soubessem da aula, acho que de importância. educação física da Martina, que foi de meditação. É Sim, o isso aí. Marista já teve. A minha outra colega de instrutora também de yoga, ela dava aula no Marista, ela inseriu o yoga ao longo dos anos, das séries, né? Do Marista. Então Sim. tinha desde do oitavo ano até o último ano, né? Do segundo grau. Ela inseriu aquele ano o yoga e o quanto ajudou eles também, né, Sim. Ana? Ó, a Karen aqui botou que a Carol é de outro mundo. Maravilha mesmo. Maravilhosa mesmo. O Augusto comentou assim, ó, bah, se fosse na minha época, nota baixa, eu tinha que plantar bananeira. A Mas senhora plantando agora bananeira. respondendo esse comentário do Augusto, o plantar bananeira, né, a Também é invertida, uma forma de yoga, né? é a nossa invertida. E é o que mais trabalha o aquietamento da mente. Porque assim, ó, quando a criança está de cabeça para baixo, ela tem literalmente que perceber o corpo, o alinhamento do corpo dela, ter a consciência que ela está de cabeça para baixo e que ela tem que manter aquele equilíbrio. Pra não Então, é cair, um né? asana. A bananeira é um asana, né?
que trabalha muito essa parte de concentração, de aquietamento, né, do Olha silenciado. só. A cabeça da criança que fica aquele turbilhão quando tá um monte, Manda né? plantar bananeira. Planta bananeira. Não tem Ótimo. Ó problema. a Carol aqui, ó. A Carol caiu aqui, ó. Ai, meu coração. Assim vocês acabam comigo. O Yoga e a Dani fizeram toda a diferença na minha vida. Ó, que ótimo Ah, que escutar lindo, isso. Que que legal. Karen, lindo. querida, obrigada pelo carinho. A Carol daqui a pouco vai estar chorando aqui. Mas eu sou apaixonada por ela. O jeito que ela é quase que É uma mãe demais, para né? aquela criança. É uma benção ter ela como prof, né? A Ela turma é adora ela. linda. Mas Aí a gente. todas as três são Sim. maravilhosas. Daquela família ali, aquele pacotinho ali foi caprichado dentro daquela A família. forma foi caprichada. Dani, nesse teu tempo de 7 anos de experiência aí com adultos, com crianças, né? O que que tu viu de Uhum. transformação nos teus alunos? A gente até comentava isso no telefone quando a gente começou a conversar sobre as lives, né? Dessa Sim, transformação e dessa felicidade nossa, né? De ver algum retorno de algo que a gente ensina, né? sim. Assim, eu tenho meus alunos hoje já são tudo pré-adolescentes, né? Ou aborrecentes, como a gente pode Aborrecentes, é. falar. Mas assim, olha, ver eles, né, conseguir ter essa consciência, tanto corporal, né, e a consciência de lidar com as emoções. Eu consegui, de alguma maneira, nesses anos, ter trabalhado crianças com crises de pânico, com crise de ansiedade, crianças que estavam sofrendo de bullying, né, na escola. Eu poder ter ajudado, de alguma forma, elas a desenvolver formas de lidar com todo esse sentimento interno deles, né, em relação a todas essas coisas que de alguma forma prejudicava o desenvolvimento deles em sociedade, na escola, em casa. Eu vejo o quanto eles amadureceram não só fisicamente, né, mas assim de perceber, né, de se conhecer, e ter confiança de saber dizer assim, ah, isso eu não gosto. Tem muita criança que também não consegue dizer não. Tem muita criança que só, Uhum. né, aceita tudo, né? Eu acho que a criança tem que realmente ela se conhecer. E isso o yoga traz muito disso, né? É o se conhecer, é o respeitar o outro, né? É o respeitar o coleguinha, respeitar a mãe, respeitar desde de casa até, vamos lá, colégio, professores, porteiro, né, cobrador do ônibus. Sim, Tem sim, sim. isso aí que eu acho, assim, os meus alunos, eles ficaram mais, como posso dizer assim, foge a palavra no momento, mas assim, eles ficaram conscientes mais em relação à educação deles dentro da sociedade, de Viram como a tratar importância também do yoga, né? De repente, de não quando eram como, pequenos, mas com o tempo passando, né? de como tratar as pessoas, assim, deles saberem realmente o respeito, né? Começando respeitando o corpo deles e respeitando o próximo sempre. O yoga, ele ajuda muito nessa parte, assim, em relação a isso. Eu acho que A gente. a maior coisa, assim, que eu noto é esse desenvolvimento do yoga nas crianças, assim, E com nelas adultos, perceberem. quase da mesma forma, né? Mas uma forma mais madura, digamos assim, né? Não sei quais os motivos maiores que os adultos procuram também o yoga. Acho que é mais a função de estresse, de também de se É, conhecer, né? Não sei, tô jogando. fugindo, Da tua assim, experiência. saindo um pouco assim, para falar um pouquinho também para as mães também, né? Vamos dar uma ajudada Sim, também nas sim, mães é. em relação a isso, assim. O yoga em si, ele ajuda muito nessa parte, assim, o yoga adulto, ele vai trabalhar bem isso, né? É o autoconhecimento, é a tua autossuperação, é a tua autoestima que vai ser trabalhada ali. Então, aquela mãe que anda estressada, esgotada, né, cansada, N coisas, tô cheia de dor na coluna, tô com um monte de coisa, não vou conseguir O corpo praticar. falando, né, Dani, que não tá dando mais, né? Me ajuda? Exatamente, o corpo falando, o corpo fala, né, o que a mente sente. Isso é a coisa mais certa que existe. Quando a gente está, Uhum. né, legal, com a mente legal, quando a gente está se sentindo bem, né, o corpo a gente não sei, a gente vai sentir o corpo mais leve, porque a gente diz, ai, hoje estou me sentindo tão leve, mas por quê? Porque a gente está se Tô sentindo tão bem por plena, dentro. né? Tô tão plena. Estou tão plena. Só que o Coisa yoga, boa. o yoga ajuda nisso, né? Em relação a ao perceber, né? Ai, olha, eu tô com dor nisso. O que que eu me estressei, né?
o que que aconteceu que me deixou com enxaqueca, o que que aconteceu que eu tô com dor de estômago, o que que eu não digeri, né? As mães, o que que eu Uhum. me irritei, não digeri muito o que aconteceu. Então, Tô os engolindo muito respiratórios. sapo. Então, assim, é o que eu digo, mães que precisam, né, que estão nesse momento de pandemia, né, tem várias aulas online, né, tem professores daqui de Rio Grande, tem professores espalhados pelo Brasil inteiro, né, para fazer aulas e práticas maravilhosas. Não é porque é online, eu era meio que contra a aula online, né, essa coisa assim, A de gente não foi se ter o adaptando, né, Dani? Não de tem não ter o jeito. contato, de não ter o contato. O que eu mais sinto falta é disso, né? É eu ter o contato, é eu olhar no olho, eu saber o que que o meu aluno está precisando. A gente, É o verdade. instrutor de yoga acaba virando um terapeuta, literalmente. Não precisa falar o teu problema para mim, mas eu vou conseguir sentir a tua energia e fazer uma aula para ti, né, especial, que tu saias da aula completamente relaxado, livre de todos aqueles sentimentos, aquele fluxo de pensamento gigantesco que estava na cabeça, né? Então, Sim. isso aí que é legal, assim. E que as mães procurem, né? Tem espaços agora, que agora a gente já está, acho que na bandeira laranja, né? Que a gente tá, e eu acho que já estão Isso, é. abrindo espaços, né? Tanto no espaço que eu dava aula, eu vou retornar da aula, né, no espaço também, no Vidya Mayura, mas tem outros que eu digo, não precisa fazer aula comigo, que nem eu digo, faz aula, tenta Faz conhecer, yoga. faz Independente de yoga. onde. Independente de instrutor, independente de professor, independente de local, de escola, tem que praticar yoga, né? A vida fica mais leve, né? É uma maternidade mais leve, é praticando Com o yoga, certeza. né? A gente Sim. consegue perceber mais coisas ao nosso redor. E isso aí que é legal. Então, assim, ó, tem vários espaços. Quem quiser depois me chama, né, em relação a métodos de yoga para saber, né, a diferença dos métodos de yoga, a diferença. Eu tenho também instrutores para indicar, tem instrutores aqui em Rio Grande, instrutores no cassino, no meio lá, no meio da estrada lá entre Fernandes, Bolacha, temos instrutores também. Tudo que é Então, lugar assim, ó, tem. grande, graças a Deus, Queca, tá desse jeito Coisa assim boa. agora. Tá Tá, evoluindo. olha, eu fico Dani, eu ia muito até te feliz. pedir, na verdade, a gente tem mais uns 10, 15 minutos. E a Chayana Uhum. perguntou agora há pouco sobre isso, para tu explicar um pouquinho mais sobre esses métodos, né, que tu comentou lá no início, mais por cima, dos métodos de yoga que tu comentou agora, que também poderia falar para quem tivesse Uhum. dúvida. Mas como a gente tem esse tempinho, se puder explicar um pouquinho Sim, mais, ou quem sim, tiver mais assim, ó, alguma dúvida, aproveitem. É só hoje, é só sim, agora, assim, ó. 10 minutinhos. O yoga, ele tem realmente diferentes métodos de yoga, né? Então, vão encontrar, se tu entrar na internet, pesquisar, vai ter N tipos de yoga, né? Então, desde de um que tu acha assim, ah, isso aí é estranho, aí esse aí é muito calmo. Tem, desde o mais estranho possível até o mais calmo, porque realmente o yoga ficou conhecido, muito conhecido agora, ao longo dos últimos anos, né? Então, virou uma modinha, que eu digo que não, né, a Uma modinha filosofia boa. é uma modinha boa, né? Mas realmente, assim, ó, eu trabalho com Swastika Yoga, né? Eu dou aula de Swastika Yoga. Swastika Yoga é o yoga mais antigo, né? Então, assim, ele vai trabalhar realmente com essa parte de permanência nos asanas. Ele tem 8 angas ao longo da prática, né? Então, assim, 8 angas são 8 partes de uma prática, né? Que vai trabalhar desde os respiratórios, que são os pranayamas, vai passar para os mantras, vai passar por Kriya, purificação das mucosas, vai passar para os asanas, dos asanas Samyama, depois o relaxamento Yoga Nidra. Então, assim, ó, eu particularmente eu posso falar mais do meu método, né, que é o Swastika. Mas tem o Hatha, né, que é trabalhado aqui em Rio Grande bem em vários espaços. Tem o Vinyasa, né? Tem também yogas aqui em Rio Grande que o pessoal diz assim, que é só para meditação. Pessoal, eu Hum, não quero fazer yoga para trabalhar o corpo, eu quero meditar. Tem yoga que é só meditação. Tem aquele. Aqui em Rio Grande não tem, não sei se em Pelotas tem. O Yoga Kundalini. Ele é realmente um yoga que trabalha mais com respiratórios, né? Ele trabalha mais com meditação. Tem algumas partes que trabalham físico, mas bem menos. Mas tem N tipos de yoga, né? Não tem. Mas todos, mesmo tendo toda essa diferença e todos esses métodos, todos vão ter o mesmo objetivo. Yoga
é filosofia de vida, né? Existe há mais de 2000 anos e ele vai trabalhar autoconhecimento, é o bem-estar, é o equilíbrio da mente, é o equilíbrio do corpo, né? É o trabalhar junto, mente e corpo. Corpo estando bem com a mente, o corpo vai estar, né? Então é isso que importa. Independente do método, o importante é que todos eles vão trabalhar o corpo e a mente. Daí não Sim, aí sei. a pessoa vai identificando, pesquisa ali na internet o que tem em Rio Grande, Se pergunta, quiserem me chamar, visita, né? se Visita o quiserem me espaço e chamar em off, pergunta. se quiserem me chamar em off depois, pode me chamar, tirar as dúvidas, perguntar. Eu vou indicar, conversa comigo, pergunta, eu gosto, não gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto mais de pranayamas, que são os Sim, sim. respiratórios, né? Eu vou direcionar um instrutor, eu vou dizer qual espaço pode. Eu vou dar N, né, dicas de espaços e de instrutores. Rio Grande, Ótimo. graças a Deus, realmente está enriquecido com a quantidade de instrutores que a gente tem. Tem agora em Coisa Rio Grande boa. também formação de yoga, e isso que é legal. Então, assim, quem depois começou a praticar e gostou e quiser fazer formação, faça. De Né? repente até Seja só para ter, né? Não precisa nem dar aula, né? Me sim, interessei, quero mas estudar o mas é que assunto. depois que, mas, Se mas apaixona. depois que tu começa a dar aula e que tu começa a ver o quanto tu pode ajudar, o quanto tu pode Já levar um era. pouquinho, já era. Tu vai querer Tem mais espalhar, né? volta. Tu vai querer espalhar Dani, energia. a Isso aí que gente é ainda legal. tem 5, 10 minutinhos que o Instagram nos derruba. É um horror, assim. Uhum. Aparece na tela assim, 30 segundos. A gente mal consegue se despedir. Só que Sim, tu comentou que tu ia mostrar alguma coisa respiratória, né? O que que a gente consegue sim, demonstrar aí? Vamos sim. aproveitar. Tá, Tem muita eu vou parte fazer dois. da. Eu vou dar uma de metida aqui, tá? Mas tem muita parte de oxigenar o cérebro, né? Tem uma, Exato. Isso, uma e coisa aí, uma literalmente, magia. eu esqueci de falar isso, né, que a gente ficou conversando um monte de coisa. As aulas de yoga para criança, a gente trabalha muito mais a oxigenação do cérebro, porque assim elas vão ficar mais concentradas, elas precisam mais de oxigenação as crianças. Então, assim, o que eu vou passar agora é um respiratório que é para as mães perceberem, né, em Deixa eu relação só à tirar os respiração. comentários aqui para tu aparecer melhor. Vai lá. É um respiratório que é para a mãe perceber se a criança está respirando corretamente, né? No yoga, a respiração é exclusivamente nasal. A gente não faz nem aquela corrida, inspira pelo nariz e solta pela boca. Tu vai inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. O que que vai fazer? Vai pegar um bichinho para a criança, né? Faz aqui, coloca o bichinho sobre a barriga, deita ela de barriguinha para cima, vai deitar a criança de barriga para cima e vai deixar e vai notar se a criança está, quando inspira, projetando o abdômen para fora e quando expira, encolhendo o abdômen. Tem que visualizar o abdômen como se fosse uma bexiga de aniversário. Então, assim, ó, ar Uhum. para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriguinha para dentro. E percebe se o teu nenê, se a tua criança está respirando corretamente. Normalmente, a criança não tem muita dificuldade nesse respiratório. Outro respiratório que eu passo também para as crianças e que os pais podem fazer, e as mães principalmente, quem sofre de enxaqueca também, quem sofre de dores de cabeça, é o Nadi Shodhana. O Nadi Shodhana, o que vai fazer? As mulheres vão levar o dedo médio na narina direita, vai inspirar pela esquerda, retém com ar nos pulmões, troca o dedo de narina. Expira, soltando o ar completamente, esvaziando completamente os pulmões. Agora vai inspirar novamente. Vai reter com ar e trocar o dedo de narina. Assim sucessivamente. As mulheres começam obstruindo a narina direita e, ao finalizar o respiratório, obstruindo a narina esquerda. Os homens é o contrário, porque temos o nosso lado feminino e o lado masculino. E no yoga a gente trabalha bastante isso. Os homens vão obstruir primeiro a narina esquerda, depois a narina direita. Mas esse respiratório, ele alinha, agora falando para as mamães de presente, as nossas três principais correntes energéticas, né? As nadis. Então, o que acontece? Elas vão levar energia e vão equilibrar mais os nossos chakras, os nossos 7 principais chakras, né? Os nossos círculos energéticos. E assim vão tonificar, vão harmonizar, vão trazer energia para todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, quando um chakra está bem, quando os chakras estão bem alinhados, a gente está se sentindo melhor também.
né? Esses respiratórios, o Nadi Shodhana e aquele outro respiratório, para as crianças eu faço mais aquele, e esse aqui eu faço quando elas estão muito agitadas. Porque realmente esse respiratório dá uma silenciada, dá uma acalmada, eles vão baixando um pouquinho, né, aquela hiperatividade que criança tem um pouquinho, né? Esse respiratório ajuda bastante. E para adulto, em qualquer situação, né? Tô tenso, Adulto, qualquer vou... expressão. Gente, assim, ó, quem tá acalma na trabalhando, hora, quem né? tá, acalma na hora. É assim, ó, para fazer antes de dormir, vai te trazer uma noite mais tranquila de sono. No momento de estresse no trabalho, vai, fecha na tua sala de trabalho, faz 5 minutos desse respiratório, já vai dar uma acalmada no ânimo, já vai, aquele estresse todo, já vai sentir mais leve, vai Coração trazer já calma. já calma. Ele previne de fazer bastante burrada, né? Gente, Vamos agora. é aquela frasezinha, né? Respira fundo, lembra aí? Respira fundo. Nada é por acaso, né? Essas frases que colocavam pra gente, né? Ah, vai plantar É bananeira, quem verdade. estava falando. Vai plantar bananeira. Se soubessem que plantar bananeira Se soubesse da beneficiava real, tanto, as mães tinham levado as crianças a fazer bananeira desde criança. Não tem é essa. verdade. E criança E adora, a né? criança Ainda adora. bem. Criança adora. Fazer a posição do cachorrinho, né? Que eu digo, é que não tem como eu fazer agora a posição muito assim, né? Vou mexer, vai fazer muita coisa. Mas a posição do cachorrinho também silencia a mente da criança. Eu vou colocar. Ah, Acalma. os livros que eu me esqueci, Isso, perdão. comenta os livros. Só me tira uma dúvida que me surgiu agora. Eu Hum, sei que na meditação a gente usa ficar assim, no yoga também, na hora de meditar. E sim. por que do É o, assim? assim, ó. Curiosidade A, minha. não, assim, literalmente. Para fazer uma meditação para quietar a mente, a gente vai usar o Surya Mudra, que é dedo indicador e polegar unidos, palma das mãos viradas para cima. Até das 6 da manhã, Hum, isso, às 6 da tarde. A partir das 6 da tarde, se for fazer uma meditação, vai virar a palma das mãos para baixo, vai ficar com eles assim, isso. vê só. Daí é o Chandra Mudra, Chandriana Mudra, que é o da lua, porque como a gente já está passando para a noite, então a gente vai fazer o mudra da lua, né? Não o mudra do sol. E E o agora, porquê dos dois, do polegar e do. eles têm Disso, do Malaj? os mudras, eles são gestos reflexológicos feitos com as mãos, né? Então, assim, ó, são poucas coisas, poucas leituras que a gente acha falando sobre os mudras. Eles trazem muitos benefícios e esse mudra, literalmente, quando a gente une o dedo indicador e o polegar, a gente está fazendo com que esse mudra ajude a gente a quietar a mente. Esse mudra literalmente é usado para isso, né? Para quietar. Ele silencia, ele nos conecta com o yoga antigo, né? Sim. Porque a gente fala, é esse mudra que todo mundo conhece, mas tem vários mudras, né? Não tem, tem uns 88 mudras, tem. Existe isso de mudra. Agora, Pouca assim, olha, coisa. Só os só é livros milenar, né? Só é pouco tempo, só assim, né? é Para milenar, poucos né? estudos. Só existe há 2000 anos, né? Não tem. Ah, Assim, ó, os fala dos livros que eu livros indico, aí. tá? Esse livro aqui eu indico, porque é maravilhoso esse livro. Histórias para se contar com o corpo. Ela trabalha literalmente, ó, os asanas, né, Uhum. com as crianças e vai contar as historinhas, ó. Todas as historinhas aqui, ó. O Dócil Leão, daí vai contando, ó. Aqui, ó. É Vai como se contando a fosse aquele história. livrinho 365 histórias para dormir, só que é do yoga, É com né? yoga. Daí a criança vai fazendo os asanas. Tem esse livro, tem aqui, ó. Tem esse livro aqui, Yoga para crianças Uhum. também. Mesma coisa, ele vai trabalhar também. Aqui, esse aqui ele trabalha mais a parte. Também tem, ó. Tem todos os asanas contando, ó, os benefícios dos asanas. Para as mamães eu indico mais esse aqui, que vai aproveitar bastante na quarentena, porque tem umas historinhas bem legais Sim, e bastante asana posição. envolvente. Isso. E esse aqui é bem legal, que são exercícios para meditação. Dani, desculpa interromper, 30 segundos. Tá, amor, fala. 20. Não, Tem mais eu vou algum livro agora, aí? eu vou postar agora para ti, eu te mando as Isso, fotos. posta lá alguma coisa. Aí o Eu vou pessoal postar vai, as vai fotos. pegando dali.
Tá bom, Muito amada? obrigada. Bom Eu que final de semana agradeço. para ti. Me indica mais Obrigada. pessoas. E quem tiver aí, sábado que vem, Pilates na gestação e pós-parto.